e amém. Abra mais uma vez sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 2. Deixa a sua Bíblia aberta, porque nós iremos ler alguns versículos do capítulo 1 e do capítulo 2. Mas agora vamos ler o texto que foi lido há pouco. Tiago 2, do 14 ao 26. Diz assim a poderosa palavra do Senhor: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser: vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem as obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras, e que foi pelas obras que a fé se consumou? E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Assim, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras, e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Palavras do Senhor, demos graças a Deus. Vamos repetir isso mais uma vez em louvor ao Senhor. Palavras do Senhor, demos graças a Deus por elas. Bem, nós estamos aqui diante de uma carta que foi escrita pelo meio-irmão de Jesus, e é uma carta que chama muito a atenção porque foi escrita por um homem que conviveu com Jesus ali e viu inclusive coisas que nem estão registradas, porque imagina só, Jesus cresceu junto com esse Tiago aqui. Por ser irmão dele, Tiago viu Jesus dormindo, Tiago via Jesus na sua infância brincando, provavelmente. Então Tiago, ele participou de uma vida inteira, e talvez foi por isso que ele não veio a crer rapidamente, né? Assim como os outros, que Jesus era o Messias. Que é até de entender isso. Imagina o seu irmão chegando para você e dizendo assim: eu sou o Messias. Imagina o seu irmão chegando para você dizendo assim: não, eu sou o Filho de Deus, né? Então, ele veio a se converter depois de muito tempo, é que ele veio a crer. E aí quando ele veio a crer, ele creu de verdade, ele creu com a sua totalidade, com toda a sua vida. E ele escreve essa carta, e essa carta ela é muito especial, porque ele está ensinando, sobretudo nesses 2 primeiros capítulos, sobre fé. E Tiago vai estar falando aqui para as 12 tribos dispersas de Israel, para os judeus que vieram também a crer em Cristo, que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias, e tiveram que se espalhar, né, por vários lugares. E ele escreve essa carta como que uma instrução de como viver a cultura do reino de Deus numa sociedade pagã. Então essa carta ela é bem atual para a gente hoje, porque nós temos esse mesmo desafio: como viver a verdadeira fé num mundo que é pagão, num mundo que é idólatra, num mundo que está longe do verdadeiro Deus. E ele vai começar a ensinar qual a verdadeira fé. Você concorda comigo que se há uma carta, se há um texto na Bíblia falando da verdadeira fé, é porque tem uma fé que é falsa? Sim ou não? Tem uma fé que é falsa.
Tem uma fé que ela não... Se tem um texto falando que tem uma fé viva, então é porque tem uma fé que é morta. E a gente está aqui hoje para fazer essa análise, essa autoanálise, pedir para o Espírito Santo sondar o nosso coração, para saber se a gente está vivendo a verdadeira fé, porque nós corremos o risco de estarmos aqui domingo após domingo, quarta após quarta, ministério, evento, com uma fé morta, com uma fé que é falsa. E ele vai dar uma ênfase aqui e mostrar que a fé, ela é o resultado de uma somatória, de uma equação, digamos assim, porque ele não vai falar que a fé é só crer, mas também não é só fazer, porque os judeus, os fariseus, eles eram muito legalistas e eles achavam que apenas por cumprir era suficiente, e a salvação vinha pelo cumprimento apenas da lei, por fazer a obra, e por isso que eles ficavam tão atentos às leis do Senhor. Eles decoravam as 613 leis do Antigo Testamento ali, e eles guardavam aquilo, ao ponto de identificar qualquer pessoa que infringisse qualquer daquelas leis. Mas Tiago vai dar uma ênfase aqui, não é só por obras, não é só pelas obras. E Paulo, ele vai falar muito também isso, né? Ele dá muito nessa ênfase, que a salvação é pela graça, mediante a fé. Aí por outro lado surgiu um liberalismo, de achar que é só crer. E aí crer num sentido errado, de achar que é só falar que crê. É só dizer, eu creio em Jesus, a salvação é pela graça, mediante a fé, então está tudo certo, não precisa fazer nada, não precisa se santificar, não precisa fazer boas obras, não precisa se guardar no Senhor, é só crer. E aí Tiago, ele vai combater esses dois extremos, porque ele vai dizer que as duas coisas, que fé é o resultado dessa equação, crer mais fazer. Para que você saiba que a sua fé, ela é verdadeira, você crê e por isso faz. E aí você evidencia que você realmente tem uma fé verdadeira. Mas aí, eu queria responder, talvez uma dúvida que surge depois disso. Como é que eu faço para crer? Como é que faz? Se fé é o resultado dessa somatória de crer mais fazer, como é que eu faço então para crer? O que é que se faz para começar a crer? E aí Paulo vai falar lá em Romanos 10, 17 o seguinte, que assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Ou seja, a primeira coisa, o primeiro passo que a gente precisa para começar a crer, é que a gente precisa ouvir. Mas aí surge um outro desafio, porque nós somos um povo que fala muito, e a gente gosta muito de falar, e a gente gosta muito de estar falando o tempo todo, e sempre tem já uma opinião, e a gente está querendo ensinar, e a gente está querendo já ser mestre, e a gente talvez não terminou ainda de ouvir, e a gente já quer ensinar, e esse é o retrato da nossa geração, é a nossa sociedade hoje, que nem terminou o curso ainda e já está querendo ensinar. E aí eu falo em todos os aspectos da vida. Mas olha o que Tiago 1, e aí eu peço a você que você abra agora, volte um capítulo aí. Olha o que Tiago, ele vai falar no capítulo 1, versículo 19. Ele vai dizer o seguinte: vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Olha que coisa interessante, pronto para ouvir, mas espera um pouco aí, demora mais um pouco aí para começar a falar e também para começar a se irar. E é tão interessante isso que até na nossa estrutura, né, na nossa fisiologia, no nosso corpo, Deus ele colocou uma boca e 2 ouvidos. E mais interessante ainda que ele colocou uma boca com dentes para a gente prender essa língua miserável que muitas vezes a gente não consegue controlar. Então, quando você pensar nos seus dentes, pense numa jaula para segurar a sua língua em nome de Jesus. E aí Tiago vai falar no capítulo 3 sobre a língua, né? Mas ele está falando aqui, é preciso ouvir. Cada um de vocês seja pronto para ouvir, ouçam mais, aprendam mais. Ele vai dizer nesse mesmo capítulo 1 aqui,
que vocês não sejam muitos de vocês mestres. Por quê? Porque quem ensina tem muita responsabilidade. Eu estar aqui falando agora, num púlpito como esse, me faz ter mais responsabilidade do que vocês que estão ouvindo, porque se eu falar alguma besteira aqui, eu vou pagar por cada palavra que eu estou ensinando. Se eu fizer através do que eu estou falando aqui, com que você comece a crer em algo errado, eu vou pagar por isso também. Então não sejam muitos de vocês mestres, estejam prontos mais para ouvir, para aprender mais. É preciso primeiro ouvir. Agora, para ouvir, o que é que a gente precisa fazer para ouvir? Para ouvir, a gente precisa silenciar. E é algo que a gente não consegue tão fácil. Porque talvez você seja uma pessoa que está fazendo silêncio com a boca. Talvez você seja uma pessoa que até não é de falar muito. E aí você consegue cumprir a primeira etapa do que é silenciar para poder ouvir. Mas você não fala, mas a sua mente não para. Então não basta só silenciar o parar de falar, não é só silenciar a boca. É silenciar também a mente e o coração, o interior. E às vezes a gente não escuta e a gente não para ouvir, não porque a gente não está parando de falar, a gente até para de falar, mas é porque a gente não está parando de pensar o tempo todo. E é isso que tem gerado muita ansiedade no nosso interior, muita preocupação, porque a gente não para de pensar. Ou melhor, a gente fica pensando nas coisas erradas. Aquela pregadora americana, Joyce Meyer, não sei se vocês já ouviram falar, mas ela diz algo interessante. Ela diz assim, que todo ser humano sabe meditar na palavra de Deus. E por quê? Porque todo ser humano sabe se preocupar. E o que é meditar? Porque preocupação é ficar pensando num problema o tempo todo. E meditar na palavra é ficar pensando na palavra o tempo todo. Então, não basta silenciar apenas a boca, mas também a mente, o coração. A Bíblia ela vai dizer que até o tolo em silêncio ele se passa por sábio. Agora, no versículo 21 desse mesmo capítulo 1, ele vai dizer o seguinte: portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Então a gente precisa silenciar uma outra coisa. Porque se para ter fé, para começar a crer, a gente precisa ouvir a palavra, para ouvir a gente precisa silenciar a boca, o coração, a mente, mas tem uma outra coisa que Tiago está ensinando aqui. Ele está dizendo assim, deixa toda impureza e acúmulo de maldade. E como é que a gente acumula maldade? Com aquilo que está do lado de fora, ou seja, a gente precisa também silenciar o nosso ao nosso redor. Porque tem muito ruído ao nosso redor. E é um outro problema que a gente tem, de não querer ou de dar desculpas para não ter um tempo, mesmo que mínimo, no secreto com Deus. Porque a gente tem medo, talvez, de solidão. Então, uma coisa que muita gente tem medo é de ficar sozinho. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Uma coisa é solidão, outra coisa é solitude. Inclusive, solitude é uma disciplina espiritual. Ajuda a gente a diminuir o ruído ao redor, para poder prestar mais atenção naquilo que Deus está querendo falar com a gente. E aí eu não sei qual é a sua rotina, eu não sei como é que é o seu dia, no seu trabalho, desde o seu acordar até o seu deitar, mas tem alguma hora, nem que seja no banheiro, que você vai ter que ter um tempinho ali, só você e o Senhor, para parar tudo. E aí eu aconselho você, não leve o celular para o banheiro. Para que você pense na palavra, para que você medite na palavra, para que em algum momento do seu dia não tenha ruído nenhum, você consiga escutar o Senhor falando com você sem interferências. É preciso silenciar ao redor. As coisas ao nosso redor, elas nos atingem, não tem como. É por isso que aqui nós somos litúrgicos sacramentais também, 100% litúrgicos sacramentais, porque tudo aquilo que a gente vê, o altar, o formato, a liturgia, as vestes, os paramentos, as cores, as flores, as músicas, o sentar e o levantar, isso comunica algo a gente.
Tanto é que você pode talvez chegar aqui estressado, agoniado, aperreado. Quando você entra, o seu corpo já entende, aquilo que você vê, já percebe que é um ambiente diferente. E aí você já vai se colocar de uma maneira diferente na presença de Deus. Porque as coisas ao nosso redor nos atingem. Há um estudo de comportamento humano que fala que se você ouvir uma informação repetidamente, mesmo que ela seja falsa, mesmo que ela seja uma mentira, só de você ficar ouvindo ela por muito tempo, você vai começar a se comportar como se aquilo fosse verdade. Um exemplo disso é música. Você já percebeu o poder da música? Como a música influencia e diante das ideologias que nós temos aí no mundo, a gente acha que as coisas são aleatórias, podem talvez serem aleatórias a partir do homem, mas o diabo ele não brinca em serviço e ele tem ajudado aí, contribuído para que as músicas venham surgir e elas venham influenciar uma geração após a outra. E o que é que a gente mais tem de música por aí hoje? Descaradamente, músicas eróticas que têm erotizado as nossas crianças, por exemplo. Isso acontece com todo mundo. Nós não estamos passíveis disso, a não ser que a gente seja intencional, sobretudo com os nossos filhos. Está cantando, ensinando eles a cantarem louvores ao Senhor, adorarem ao Senhor. Porque é complicado. É muito complicado, a gente é atingido pelas coisas, pela mídia, pelas músicas, pelas informações. Então o que é que a gente tem que estar atento? E o que é que a gente tem que estar se expondo? A palavra do Senhor, para que os nossos comportamentos eles venham ser influenciados. Você precisa, em nome de Jesus, olhar para essa palavra e crer que ela é poderosa, que ela é palavra de Deus. Tem um monte de gente que se diz crente, cristão, convertido, mas não crê na prática, crê só da boca para fora que a Bíblia é a palavra de Deus. Se você crê verdadeiramente que a Bíblia é a palavra de Deus, você não vai trocar ela por nada. Você vai querer se alimentar dela. Quem aqui quer que Deus fale com você? Seja sincero, amém? Todos nós queremos que Deus fale, todos nós. Deus vai falar agora, todo mundo vai, vamos escutar Deus. Só abrir a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E o interessante é que nós lemos um versículo agora, de Tiago 1:21, que ele diz assim: livrem-se de todo acúmulo de maldade, de toda impureza, e aceitem com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para quê? No versículo 21, diz o quê? Para melhorar a vida da gente, para salvar a gente. Por quê? Porque Deus ele não quer adestrar a gente. Quando a gente quer melhorar uma coisa, a gente faz com um cachorro. E aí quando a gente quer melhorar um comportamento de cachorro, que não é o caso aqui, a gente adestra o cachorro. Deus não quer adestrar a gente, porque um cachorro adestrado continua sendo o quê? Cachorro. Na hora que ele precisar reagir, ele vai reagir, porque o instinto dele é daquilo que ele é. A natureza dele é de cachorro. O que é que a palavra quer fazer com a gente? Não quer adestrar a gente, quer mudar a nossa natureza, quer nos tornar filhos do Deus Altíssimo. Amém? É mudança de natureza. Então a primeira coisa é ouvir, a segunda coisa é que a gente precisa praticar, porque não é só ouvir, tem que praticar essa palavra. No versículo 22 do capítulo 1 diz assim: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Pratique a palavra, por quê? Porque ouvir é só o começo. Um outro estudo de comportamento humano fala que se você não se você não praticar aquilo que você aprendeu em até 48 horas, é possível que você nunca mais pratique. E aí é muito complicado isso, porque a Bíblia não é um livro de dicas. A Bíblia não é um livro de conselhos.
para a gente olhar ali, ficar analisando e dizer assim, olha que coisa bonita, né, o que a Bíblia está falando aqui. Não, a Bíblia é um livro de mandamentos para a gente cumprir também. Não é só para a gente ficar ouvindo. Jesus não é um filósofo. Ele não era alguém que deixou alguns ensinamentos, algumas reflexões para a gente ficar aqui, sabe, refletindo, e talvez a gente vai espalhar a mensagem de Jesus. Não, a gente vai espalhar sim, mas muito mais praticando. Sabe por quê? Porque se você escuta a palavra e não pratica, sabe o que vai acontecer? Você vai se tornar um obeso espiritual. Como é que uma pessoa fica obesa? Porque ela come mais do que gasta. Não é assim? Você come 2.000 calorias, só gasta 1.500. As outras 500 vai ali, ó, para a ponchetezinha, vai formando, e aí a gente vai ficando obeso. Quem está entendendo, gente? Se você fica ouvindo a palavra, ouvindo, e não pratica, você vai ficando cada vez mais com dificuldade de reagir. E quanto menos você pratica, mais você vai ficar acostumado a só ouvir e não vai praticar. E aí o problema disso, o pior ainda, é que você se torna um gourmet da fé. O que é um gourmet? O gourmet é o cara que fica dando nota para prato. Vai no restaurante e tal, aí come, aí vê a acidez, né, da comida lá, que deveria ter não sei o quê, e aí fica indicando a todo mundo o melhor restaurante, porque virou um gourmet da fé. E aí como é que é um gourmet da fé? É o cara que fica dando nota para pregação. Essa palavra ali do bispo, eu acho que foi ele não falou grego nem hebraico, então vamos dar um 8,5 para ele. Então o outro ali, né, a palavra do ministro Pablo acho que foi melhor um pouquinho, vamos dar um 9. E a gente vira o gourmet da fé, a gente é capaz de ficar dando nota para a palavra, para o louvor, para o culto, e a gente vira espectador. E a gente não está aqui para ser espectador, a gente está aqui para adorar, para participar ativamente do culto. Nas aulas de liturgia, quando a gente vai falar sobre liturgia, a gente diz que a liturgia não é comparada a um teatro, onde você fica assistindo lá, e aí tem uma turma lá em cima encenando. Não, é muito mais comparada a um jogo de tênis, onde a gente joga para vocês, e vocês jogam para a gente, e a gente vai aqui juntos, adorando ao Senhor. Pare de apenas ser ouvinte e comece a praticar a palavra em nome de Jesus. Amém, igreja? Está muito fraco esse amém. Terceira coisa, não é só ouvir, não é só praticar. No versículo 23 vai dizer o seguinte: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho. Ou seja, ao ler a palavra, faça uma análise de si mesmo, da sua alma. A palavra vê o nosso interior. E você precisa olhar para essa palavra, e você precisa ler essa palavra, estudar essa palavra, ouvir, crer, obedecer, mas você só vai crer e obedecer se você tomá-la para si. Porque muitas vezes a gente fica escutando uma palavra e a gente fica lendo, pensando já em alguém. Ah, se fulano tivesse aqui. Ah, essa palavra, se fulano ouvisse. Sabe, uma vez eu estava lendo uma palavra, e aí eu acabei a palavra, eu já ia postar o versículo, né? E Deus disse assim: não poste, porque essa aqui é para você. Isso aqui eu não estou falando para ninguém agora, eu quero confrontar você. E às vezes a gente quer já usar para confrontar o outro, sem terminar o confronto que Deus quer fazer na vida da gente primeiro. Então é como diz aquela expressão: pare de ser crente pá e seja um crente inchada. Dá para entender ou preciso explicar isso aí? Crente pá fica botando para os outros o tempo todo. O inchada traz para si. Então olhe para a palavra e seja confrontado você primeiro, em nome de Jesus. Amém? Está melhorando. Quarto e último ponto de como crer. No versículo 25 do capítulo 1 diz assim: mas aquele que atenta bem para a lei perfeita,
lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. A gente precisa considerar atentamente essa palavra. Se tem algo que a gente já vem falando aqui há muito tempo, que se você quer ser um cristão maduro, você precisa se alimentar da palavra, estudar a palavra. A igreja, ela só vai ter, ou melhor, os falsos profetas que já vieram, que estão por aí e que virão, só vão ter vezes na nossa igreja, ou seja lá onde for, na nossa vida, se você não estudar a palavra. Se você for alguém que a palavra de Deus na sua vida se resume a um sermão de domingo, você está um alvo fácil do engano, dos falsos profetas, das heresias, que não vêm muitas vezes descaradamente. Como é que você vai saber se o que eu estou pregando aqui é o correto ou não? É se quando você chegar em casa, você abrir a Bíblia e você conferir. Então a minha intenção aqui não é eu estar pregando aqui e você ficar o tempo todo, é isso mesmo, amém, fechar a Bíblia e acabou. Não, é que você chega em casa, você diga assim, Senhor, o que é aquilo que o bispo Felipe falou? Eu quero saber mais, eu quero entender mais. É aquilo mesmo? O que é que a tua palavra diz? É buscar saber qual a palavra. O que é que a palavra diz, o que é que significa? É buscar entender, é buscar estudar, é buscar se alimentar dessa palavra, considerar atentamente. Agora, diante de tudo isso, como é que eu sei, como é que você sabe se a gente tem essa fé? Porque a gente fez aqui os 4 passos de como crer, que é silenciar, que é ouvir, silenciar para ouvir, que é obedecer, não apenas ouvir, praticar, não apenas ouvir, analisar para si e considerar atentamente. Mas como é que eu sei se eu tenho fé verdadeira? Como é que eu sei? Você pode estar perguntando assim, como é que eu sei que eu realmente sou uma pessoa que tenho essa fé? E aí a resposta é, a fé, assim como uma semente que cai numa terra, ela sempre virá para fora. Não dá para esconder ou reter a palavra de Deus. Se você escuta verdadeiramente a palavra de Deus e você crê naquilo que você está escutando, você vai começar a praticar aquilo, porque não tem como reter. Uma vez que a semente ela caiu no solo fértil do seu coração, ela vai vir para fora. Sua fé está vindo para fora? As pessoas à sua volta estão vendo a sua fé, ela está sendo revelada. A palavra foi lançada no seu interior, no solo do seu coração, e essa palavra é viva. Agora, se ela não está aparecendo, é porque você não parou para ouvir verdadeiramente e você não prestou atenção ainda na palavra de Deus. Você tem um novo comportamento? A sua vida começou a mudar quando você começou a ouvir a palavra? Tiago está falando aqui que a gente inclusive pode julgar o comportamento do nosso irmão, e aí tem que ser irmão para poder ter intimidade para julgar, mas a gente pode julgar, a gente não pode julgar o irmão, mas o comportamento dele sim. Olha o que Tiago está dizendo assim, você diz que crê, faz muito bem, até os demônios creem, e eles tremem, mas eles não fazem. Então a fé deles não é a fé verdadeira, porque eles só creem. E eles não conseguem fazer. E aí, há um texto que eu queria pedir para vocês abrirem aí, em Marcos 4, versículo 22. Marcos 4, versículo 22, vai dizer algo que eu interpretava há muito tempo atrás de uma maneira errada, mas aí a gente vai estudando a palavra, e aí a gente vai entendendo melhor essa palavra maravilhosa. Marcos 4, 22. Jesus, ele conta, nesse capítulo aqui, uma parábola muito conhecida, chamada a parábola do semeador. E aí a gente entende, porque o próprio Jesus explica que a semente dessa parábola é o quê? Essa semente é o quê? Minha gente, acorde para Jesus aí e me responda em nome de Jesus. A semente é o quê?
a palavra de Deus. E aí Jesus conta essa parábola da semente que cai no solo, em 4 tipos de solo. Aí quando chega no versículo 22, ele diz assim, olha o que ele vai dizer, versículo 22, porque não há nada oculto, senão para ser manifesto, e nada escondido, senão para ser revelado. Em que contexto? No contexto dessa palavra, que uma vez entrando no solo do nosso coração, vai vir para fora. E eu achava que por muito tempo esse texto estava falando sobre, sabe aquele medo que muita gente faz, de dizer assim, ó, no último dia vai ter um telão, e todos os teus pecados, vai todo mundo ver, e aí a gente fica aperreado com isso, né, porque a gente não queria que ninguém visse tudo que a gente já pensou de errado, tudo que a gente já fez de errado na vida, tudo que a gente já falou no secreto, ali no oculto, mas aqui nesse texto não está falando disso. Aqui especificamente nesse texto, está falando da palavra de Deus, que uma vez entrando no nosso interior, vai vir para fora, porque não há nada que fique oculto, que não venha a ser revelado, que não há nada que venha a ser escondido. Escondido aonde? No nosso interior. Não dá para reter a palavra de Deus. Se você ouvir, se você crer, você vai começar a obedecer, e quem está do seu lado, mesmo que sejam os seus familiares, que vão custar um tempo para entender isso e para crer, vão ver em algum momento que a sua fé é uma fé verdadeira. Amém? Agora, quais são as obras então? Que obras são essas? Que se a gente crer e fazer, vai evidenciar a fé. Quais são as obras que vão revelar essa fé? São pelo menos 2. A primeira, amor ao próximo. Em Tiago 2, do 14 ao 17, e aí a gente chega agora nesse texto, ele vai dizer assim, você diz que tem fé, mas não tem obra? Como assim? Qual o proveito disso? Porque como é que alguém vai chegar perto de você e dizer assim, estou com fome e estou com frio, e você vai dizer assim, vá em paz, que você encontre alimento e que você consiga se aquecer. E você tendo como ajudar aquela pessoa, vai mandar aquela pessoa ir embora. Isso é fé? Não. Então é amor ao próximo. É amor ao próximo. No versículo 27, é um versículo que confronta muito a gente. Do capítulo 1. Abra aí para você ver. Tiago vai dizer o seguinte. Olha o que Tiago vai dizer no capítulo 1, versículo 27, já é no finalzinho. Ele diz assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é esta. Então imagina só, está na palavra de Deus uma frase que diz assim: a religião pura e sem mancha, sem mácula, que para com o nosso Deus e Pai é esta. O que vier depois disso, a gente precisa colocar os olhos e fixar os olhos. Porque talvez você diga assim, não, a minha religião é isso, a minha religião é vir aqui no culto, a minha religião é louvar, cantar, pular, e a gente trabalha aqui pra caramba, e é muito legal. Não, preste atenção nisso aqui. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. E aí o que é que tem aí? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Preste atenção numa coisa. A gente tem trabalho social na igreja. Porque Tiago está falando aqui de viúva e de órfão. Mas o contexto aqui é o seguinte: as pessoas que mais sofriam nessa época aqui era viúva e órfão. Mas aqui a gente pode traduzir como as pessoas que mais estão sofrendo. E hoje em dia não é necessariamente viúva e órfão. Porque nesse contexto aqui as mulheres eram super desvalorizadas. Mulher não tinha vez de nada. Criança muito menos. Então quando uma criança ficava órfã, acabou a esperança para elas. Quando uma mulher ficava viúva, acabou, ninguém ia valorizar mais ainda. Mas aqui a gente pode traduzir pelas pessoas que sofrem.
E aí a gente é uma igreja que tem trabalho social e a gente entrega, e a gente abençoa e prega, sendo que ele não está falando aqui de contribuir apenas. Ele usa uma palavra que nos incomoda e que a gente fecha os olhos muitas vezes. Ele está usando uma palavra aqui de visitar as pessoas que sofrem. Porque é muito fácil e muito cômodo você pegar um dinheiro, ou você arrumar uma cesta básica, ou você mandar um remédio, ou você ajudar financeiramente, ou você fazer uma ligação, ou mandar um WhatsApp, mas ele está mandando visitar. Se tem alguém que você está sabendo que está sofrendo, a religião pura é essa: visita essa pessoa, derrame a sua vida na vida dela. Isso é um confronto para a gente aqui, para a gente. Ontem nós tivemos aqui uma conferência, ontem sexta, foi muito de Deus, porque a gente tocou nesse assunto, de comunidade, vida na vida, relacionamento, ferro afiando ferro, pedras vivas que se encaixam, não é construção do Egito, que era tijolo, com argamassa ali para não tocar, não é pedra que se encaixa ali, que fere. Visitar os órfãos e as viúvas, ou seja, qualquer pessoa que está sofrendo e que você sabe. A segunda obra é amar a Deus, porque ele vai dizer aqui no versículo 18 de Tiago 2, olha o que ele vai falar, versículo 18: mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras, mostre-me essa fé sem obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem, até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem as obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou? Ou seja, sabe a maneira de amar a Deus? Confiando em Deus. Se você ama a Deus verdadeiramente, você confia nele. E Abraão, ele recebeu uma palavra de Deus. E foi um passo essa palavra. E o passo que ele deveria dar era: sobe com o filho no monte, sacrifica o teu filho a mim, e eu vou ver que realmente você me ama e que você tem fé. E ele subiu. Ele obedeceu aquele primeiro passo. Mas quando chegou lá, ele recebeu o segundo passo: não mate, porque eu já vi que você me ama. Então talvez você está dizendo assim: Deus não fala comigo. Eu não tenho sentido Deus falando comigo, eu não tenho sentido Deus me dando direção, mas você não está obedecendo naquele primeiro passo ainda. Talvez você não está ouvindo Deus falar com você, porque Deus já mandou você fazer algo que você ainda não fez. E Deus só vai dar o segundo passo quando você cumprir o primeiro passo. Então seja obediente, tenha fé, cumpra o que Deus está mandando você fazer, e você vai receber o segundo passo. Porque o objetivo de Deus não é apenas nos fazer chegar no nosso destino, mas é nos transformar numa nova pessoa que tem intimidade com Ele. Porque no reino de Deus é crer e obedecer. E por que Deus não dá a informação completa para a gente fazer? Muitas vezes nós não estamos prontos para a revelação completa. E porque a coisa mais importante que Ele quer fazer crescer em nós é a nossa confiança nele. Você confia nele? Você tem confiado nele verdadeiramente? Aquilo que você tem cantado, você tem conseguido descansar no Senhor? Onde você tem colocado a sua confiança verdadeira? Feche seus olhos, vamos orar juntos por isso. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque, mesmo incomodando, a Tua palavra, Senhor Deus, ela nos traz para esse lugar que é o centro da Tua vontade. Nós te pedimos em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor Deus, ela não seja tomada pelo diabo, como aquela semente que cai na beira do caminho. Nós te pedimos que essa palavra, ela não seja frágil, sem raízes no nosso coração, que as pedras que podem fazer, Senhor, com que essa palavra ela não venha ter raízes, elas sejam tiradas agora em nome de Jesus. Que a gente consiga meditar nela. Mas, Senhor, eu te peço ainda, junto com os meus irmãos aqui, que os corações, Senhor Deus, que estão cheios de espinhos, de ansiedade, de preocupação, que não conseguem descansar no Senhor,
Tira esses espinhos, Senhor. Limpa esses corações em nome de Jesus. Para que essas preocupações, elas não venham sufocar essa semente, essa palavra. Faz do nosso coração terra boa, Senhor, para a Tua glória, para que essa palavra venha frutificar 30, 60, a 100 por um. É no nome de Jesus e para a glória desse mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que a Ti oramos e já Te agradecemos. Amém e amém.